boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, o público presente, aqueles que se encontram nas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Hoje é um prazer estar aqui mais uma vez, no CRA, trazendo alguma informação da Comissão de Mediação e Arbitragem. Hoje estaremos falando sobre mediação e arbitragem como campos de atuação do profissional de administração. Hoje, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, o tempo médio de tramitação de um processo é de aproximadamente 30 meses. 30 meses. Então, quando o cidadão busca a via judicial para a solução de um conflito, para a solução de uma controvérsia, a média hoje na justiça brasileira é de 30 meses para se chegar à sentença. Um lapso temporal muito expressivo. Em 30 meses, muitas coisas acontecem na vida de qualquer cidadão, na vida de uma empresa. E, por vezes, o objeto da lide, exemplo, nos casos que envolvem vidas humanas, pode vir até a óbito e perder o objeto. Então, 30 meses já é uma evolução, considerando alguns anos atrás. 30 meses já é um tempo, já pode-se dizer, razoável, comparando-se à década passada. Mas 30 meses ainda é um tempo muito expressivo. Então, a via judicial é uma via morosa, uma via que envolve um tempo considerável para a solução. E aí vem, a mediação, vem a arbitragem, que são formas de resolução de litígios, de resolução de conflitos mais rápidas. E tem a Lei 13.140, que vem tratando da mediação. A mediação como forma de resolução de conflitos, uma forma de autocomposição, onde as partes optam por resolver o conflito de uma forma administrativa, de uma forma extrajudicial, sem envolver o judiciário na decisão. E aí vem o decreto, a lei que trata da mediação, abordando no seu artigo 2º, que a mediação será orientada para os seguintes princípios: imparcialidade do mediador. O mediador ele não pode ser parcial. O mediador não pode fazer uma escolha pelo lado A ou pelo lado B. O mediador, ele não pode decidir pelas partes. Isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, a busca do consenso, a confidencialidade, a boa-fé. Então, esses princípios regem a mediação. E a mediação é uma opção que as partes escolheram, um caminho que as partes escolhem para a solução do litígio, para a solução do conflito, de forma, vamos dizer assim, pacífica, comparando com a questão da judicialização, onde tem a figura do magistrado, de um juiz, decidindo por aqueles que não foram capazes de chegarem a uma resolução sozinhos.
E vem a figura da arbitragem que hoje nós iremos nos deter mais tempo, abordando, trazendo exemplos que trazem luz sobre esse ponto, sobre esse campo de atuação que tem inúmeras oportunidades, assim como a mediação. Mas a arbitragem, ela acaba sendo envolvida na figura da arbitragem situações, problemas de naturezas mais complexas, envolvendo quantias, por vezes, de milhões de reais, onde o árbitro e também a gente vai estar abordando aqui a figura do perito, da perícia arbitral. Envolvem quantias suntuosas e é um campo, sim, um campo muito expressivo a nível da qualificação do profissional de administração que ele precisa ter para estar atuando nessa área, da experiência profissional, técnica, todo o conhecimento que está envolto para você poder ser um árbitro, uma arbitragem, por exemplo, de grande vulto, para você poder ser um perito nessa área, a gente vai estar abordando. Então, a arbitragem pode ser definida assim como meio privado, jurisdicional e alternativo, de soluções de conflitos decorrentes de direitos patrimoniais e disponíveis, envolvendo patrimônio, mas um patrimônio que as partes podem dispor deles. Não pode ser, por exemplo, a vida. Não pode ser referente a patrimônios indisponíveis, né? Então, tem uma restrição legal sobre o que pode ser matéria de arbitragem. Disponíveis por sentença arbitral, definida como título executivo judicial e prolatada pelo árbitro, juiz de fato e de direito, normalmente especialista na matéria controvertida. Então, a sentença arbitral, ela tem força. A sentença arbitral, ela tem uma execução. Depois ela é executada com a mesma repercussão de uma sentença proferida diretamente pelo juiz. A arbitragem, hoje, nos tribunais brasileiros, por orientação do Conselho Nacional de Justiça, ela tem o mesmo peso legal de uma decisão proferida por um juiz. Os tribunais reconhecem o valor da arbitragem e os seus efeitos. Toda a repercussão que gera a partir de uma sentença arbitral. Vantagens da arbitragem. No poder judiciário, o juiz, quando ele se depara com uma matéria que ele não domina, que ele não é um expert, um especialista, ele chama quem? Um perito. Um perito de sua confiança, que ele nomeia como o expert naquele assunto, naquele tema. Exemplo: cálculos trabalhistas, cálculos financeiros, gestão ambiental, na área orçamentária, em diversas áreas que vão muito além do direito, que é o campo de atuação do magistrado. Então, a especialização do árbitro, o árbitro, diferente do magistrado, ele pode ser um especialista naquele assunto, sem a necessidade de ser chamado um perito, um expert na matéria. Então, existe essa vantagem na hora da composição, da formação de quem vai arbitrar
determinada demanda, determinado litígio, podem ser alocados para atuar naquele caso, naquela arbitragem, árbitros especialistas com profundo domínio e conhecimento técnico na matéria em questão, de forma que não seja necessário a figura do perito em arbitragem, que tem uma equivalência ao perito judicial. E aí a especialização é uma vantagem. A arbitragem possibilita, sim, a especialização do árbitro de acordo com a temática, com a matéria que será abordada. Rapidez. No âmbito do Poder Judiciário, como eu falei logo no início, hoje, no Brasil, em média, são necessários 30 meses. A partir do momento que é dada entrada, é feito protocolo em um tribunal de uma petição inicial, até o momento da sentença, esse lapso temporal do ponto A ao ponto B, da petição inicial até a sentença proferida pelo juiz, em média hoje, são 30 meses. Quando se fala em arbitragem, a média, hoje, a nível de Brasil, são de 16 meses. Entre 15 e 16 meses. Metade do tempo. Metade do prazo. Então fica muito claro a rapidez, a celeridade, o ganho que há com relação à resolução da controvérsia, do conflito, do litígio, da demanda. Metade do tempo, aproximadamente. É um ganho muito expressivo. E quando se envolve dinheiro, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo eu ficar com um dinheiro, por vezes, retido numa conta judicial, por vezes a gente está falando de milhões, estou deixando de ganhar mais dinheiro. Então, em 15 meses, uma quantia A pode ser multiplicada mais de 15 vezes. Então, a rapidez, nesse caso, pode se refletir em aumento de patrimônio, como até em questão de uma vida. Irrecorribilidade. A sentença proferida, a sentença arbitral, ela tem caráter de transitado e julgado. Não é possível recorrer da sentença do árbitro. Isso traz o quê? Segurança jurídica para as partes. E todos aqueles que estão envoltos, por vezes, na cadeia produtiva, dependendo do que se trata, em todo o complexo de clientes, fornecedores, da sociedade civil, e vai, de uma forma muito ampla, os diversos atores envolvidos. Informalidade. No âmbito do poder judiciário, do poder estatal, existe uma formalidade excessiva, uma burocracia excessiva. Burocracia essa que acaba contribuindo e muito para tornar o processo judicial, o fluxo do processo judicial mais lento, mais moroso, mais complexo, envolvendo mais recursos
o próprio judiciário, a nível de mais magistrados, serventuários da justiça e por aí vai. Confidencialidade. No âmbito do processo judicial, em regra, existe o princípio da publicidade, com as exceções previstas em lei. Em arbitragem, as partes podem definir o sigilo, de forma que só entre elas os envolvidos diretamente na lide saberão que existe uma lide, uma controvérsia. Isso é muito importante quando se fala, por exemplo, de grandes empresas, empresas de grande vulto. Por quê? Um litígio envolvendo duas empresas de grande vulto pode ter reflexo, por exemplo, nas ações, se forem empresas de capital aberto. Então, olha a importância da confidencialidade e como esse recurso é vantajoso no âmbito da arbitragem. E aí a gente vem trazendo alguns campos de atuação do profissional de administração, área de atuação, entre elas, administração financeira, cálculos bancários, indenizações, contratos entre particulares, cálculos trabalhistas. Hoje, a área trabalhista, a arbitragem na área trabalhista é um dos grandes nichos de atuação dentro da arbitragem. Porque com a reforma trabalhista, a arbitragem ganhou um peso, uma relevância muito expressiva nas lides entre empresas e trabalhadores. E a arbitragem hoje é um caminho que a lei, a legislação em âmbito trabalhista dá muita ênfase, muito destaque. Tributos, interpretação de relatórios, demonstrações econômicas, contábeis, entre outros. Recuperação judicial, penhora de faturamento, administração de orçamentos, análise de custeio, eficiência, administração de materiais, administração mercadológica, administração de pessoal, envolve toda a área de RH, administração hospitalar, relações industriais, organizações e métodos e gestão ambiental. Todas essas áreas são campos que o profissional de administração pode atuar como um especialista, como árbitro especialista e perito em arbitragem. Duas linhas de atuação: a figura do árbitro e a figura do perito, atuando nesses campos que eu acabei de elencar. Então, uma amplitude, né, que a nossa formação como profissionais de administração nos possibilita em atuar nesse mercado de arbitragem e também mediação. Aqui nós estamos trazendo um gráfico onde traz a informação, né, de uma câmara conceituada, onde já tem uma expertise, né, e um quantitativo de situações de arbitragem julgadas, sentenciadas, muito relevante. Então, 981 procedimentos arbitrais, sendo que mais de 50% dos casos foram recebidos nos últimos 5 anos, conforme disposto no gráfico. Então, o gráfico começa aqui em 1989 e ele vai até 1918, mostrando a evolução, né, nessa câmara
das arbitragens que ocorreram em cada ano. E vê um crescente a partir de 2007. E ele vem trazendo também algumas informações, né, das quantias que foram objeto da arbitragem. Temos quantias aqui em 2000, última informação do ano de 2018. Do ano de 2018 foram 107 milhões, nessa Câmara em específico. Continuando, em 2014, 8 bilhões envolvidos. Então, as quantias, quando se fala em arbitragem, são quantias muito expressivas, montantes muito relevantes. Em arbitragem, não só trata da questão privada, mas também da questão pública. Contratos entre o poder público e a iniciativa privada. Isso acaba refletindo nesses valores apresentados aqui no gráfico. Nesse ponto aqui, a gente vem trazendo um gráfico, né, com relação aos idiomas da arbitragem. A arbitragem, por vezes, não ocorre só em português, mas, por exemplo, aqui, em inglês. Nesses casos, há uma previsão já na convenção, no contrato, ou em outro documento equivalente, sobre a língua que vai ser utilizada. A importância do profissional dominar mais de um idioma. Das 981 arbitragens dessa Câmara, é possível verificar, nesse caso aqui, nesse quadro, a nacionalidade, né, das partes. Brasileira, estrangeira. E aí vem trazendo a questão do tempo. Especificamente, nessa Câmara, 16 meses. E aí vem um outro ponto, né? A arbitragem com a administração pública. E aí vem, dezembro de 2008, já administrou 39 procedimentos arbitrais envolvendo a administração pública, numa quantia de 23 bilhões de reais. 23 bilhões de reais. Uma quantia muito expressiva. Imagine que é 23 bilhões de reais. Imagine você sendo árbitro de uma lide de 1 bilhão de reais. Você sendo um perito, um especialista numa lide de 1 bilhão de reais. A repercussão da decisão, não só para as partes, mas para a sociedade. Por quê? Uma decisão nesse momento pode refletir o quê? No desemprego, em contratações, em cidades que tinham uma arrecadação X, e a partir da sua decisão como árbitro, a arrecadação caiu 50%. Ou houve um aumento. Então, o árbitro, ele tem uma atuação que tem impacto também em políticas públicas, no cidadão. Então, aí a gente vê o quê? A responsabilidade e, por outro lado, a capacitação, a qualificação que esses profissionais precisam ter para ter a condição de proferir uma sentença ou emitir um laudo pericial de forma precisa. Nesse ponto aqui a gente vem trazendo uma informação ilustrativa com relação ao gênero. Nessa Câmara aqui, 76% dos árbitros são homens. 24% mulheres.
Uma Câmara que já decidiu valores na ordem de mais de 20 bilhões, ela vem trazendo a informação que 76% dos árbitros são homens, 24% mulheres. Então, marcado aí que as mulheres, né, podem participar mais. Porque hoje, a grande maioria dos árbitros são homens. O campo aí que a gente precisa equilibrar melhor esse quantitativo feminino na atuação na área da arbitragem. E agora a gente vai entrar num estudo de caso envolvendo o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, hoje, já tem uma normatização que a gente considera expressiva, avançada, de vanguarda, no sentido de usar a arbitragem como ferramenta de resolução de controvérsias, de litígios. E aí tem um decreto da arbitragem, e a gente vai trazer agora um caso ilustrativo, né? É uma situação antiga, mas, mais uma vez, a gente está trazendo como uma ilustração sobre o que está envolto em questões de arbitragem. Hoje a gente vai saber quanto custa alugar o Maracanã. Vamos dar uma olhada. Bernardo Peregrino produziu. Quanto vale o aluguel do principal palco do futebol brasileiro? Provavelmente essa pergunta não teria resposta objetiva quando se leva em conta tudo o que o Maracanã representa. O governo do estado do Rio de Janeiro e a IMX, empresa que fez o estudo de viabilidade do estádio, tentaram achar uma resposta. E pelo visto, não chegaram a uma conclusão. No estudo de viabilidade feito antes da licitação do estádio, o valor está claro: R$7 milhões por ano. Traduzindo, menos do que a patrocinadora do Fluminense paga mensalmente para o atacante Fred, que recebe cerca de R$700 mil. Já o governo do Rio de Janeiro viu a questão de outra forma. No edital de licitação do Maracanã, o valor mínimo pedido é de 4,5 milhões por ano. O consórcio vencedor da disputa, formado pela Odebrecht, AEG e a mesma IMX, que fez o estudo de viabilidade, apresentou uma proposta de pouco mais de R$5 milhões por ano, quase R$2 milhões a menos do que o registrado no estudo da IMX. Com essa quantia, o consórcio que vai administrar o estádio poderia pagar os salários, por exemplo, do meia Carlos Eduardo do Flamengo e ainda teria sobras. De qualquer modo, o aluguel não irá cobrir nem de perto o valor gasto pelo governo para reformar o estádio. Depois de sucessivos aumentos, o custo da reforma do Maracanã chegou a mais de R$1 bilhão. Considerando um prazo de concessão de 35 anos, seriam necessários R$32 milhões anuais para recuperar o valor investido. E na próxima semana você vai ver o que a MX fala sobre o estádio de atletismo Célio de Barros e o complexo aquático Júlio Delamarre. Não perca! Uma situação do complexo do Maracanã, onde 173 milhões em prejuízo, um valor, uma quantia muito expressiva, né? De grande repercussão, de grande reflexo nesse período e até hoje, de certa forma. E aí o que acontece? Arbitragem na resolução desse conflito, você ter a previsão em um contrato da possibilidade da arbitragem para ter uma solução, em vez de, por exemplo, em 3 anos, em 36 meses, em 15 meses, em 16 meses, isso faculta uma segurança jurídica para as partes. Um contrato desse, por vezes, há um valor previsto do risco de uma judicialização, tudo que vai estar envolvido ali, se uma situação dessa ocorre. Então, se há uma cláusula de arbitragem prevista contratualmente, traz mais segurança entre as partes.
Porque aquele que vai gerir o Maracanã, por exemplo, ele se sente mais seguro, juridicamente falando, porque sabe, diante de um conflito, diante do litígio, em vez de depender da atuação jurisdicional do Estado, ele vai poder contar, sim, com a arbitragem, uma atuação privada, uma atuação, por vezes, muito mais especializada na resolução do conflito, na resolução do litígio. E esse caso do Maracanã é muito emblemático nesse sentido. E aí a gente vem trazendo, né, gestão do Maracanã, vira caso de justiça hoje, né? A concessionária que gerenciou o Maracanã oficializa hoje o pedido de arbitragem para resolver os embrólios que envolvem o rompimento do contrato. Então, a concessionária, né, a empresa, pediu arbitragem por quê? Porque sabia que se fosse para o judiciário, o prazo, as possibilidades de recurso, a morosidade da justiça, a formalidade envolvida em todo o processo judicial ia trazer um custo muito elevado, um lapso de tempo muito grande, valores envolvidos muito expressivos, na ordem de milhões de reais. Então ela buscou pela arbitragem como uma forma de resolução do conflito, de resolução do litígio, uma forma mais eficaz, mais eficiente, podemos dizer também, mais efetiva. E aí, no âmbito do Estado, né, considerando até hoje, tem diversos normativos, né, já regulando, normatizando a questão da arbitragem, de como o Estado hoje lida com a arbitragem, câmaras de arbitragem privadas cadastradas para atuar na arbitragem em questões envolvendo o Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje já há uma estrutura a nível estatal no Rio de Janeiro para lidar, para atuar com a arbitragem, proporcionando dessa forma para aqueles que pretendem, as empresas, instituições, contratar, exemplo do Maracanã, uma concessionária, né, que teve que administrar o Maracanã durante determinado período. Essas empresas hoje se sentem mais seguras em vir para o Rio de Janeiro, sabendo que a arbitragem é uma realidade aqui no nosso estado. E aí o decreto, ele vem justamente regulamentando a adoção da arbitragem para dirimir os conflitos que envolvam o estado do Rio de Janeiro. Aí vem no artigo 1º, este decreto regulamenta a arbitragem nos conflitos envolvendo o Estado do Rio de Janeiro e as entidades da administração pública estadual indireta relativos a direitos patrimoniais disponíveis nos termos da lei. Entende-se por conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis as controvérsias que possuam natureza pecuniária e que não versem sobre interesses públicos primários. A arbitragem extor-se-á exclusivamente por meio de órgão arbitral institucional. Então, hoje há essa estrutura no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, né? Hoje, esse decreto que veio, né, regulamentando a adoção da arbitragem em nosso Estado, hoje já foi, podemos dizer que já está materializado, né, essa estrutura aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aí vem, no artigo 14, o órgão arbitral institucional, nacional ou estrangeiro, deverá ser previamente cadastrado junto ao Estado do Rio de Janeiro e atender aos seguintes requisitos:
Disponibilidade de representação no Estado do Rio de Janeiro. Precisa ter uma sede no Rio de Janeiro. Está regularmente constituída há pelo menos 5 anos. Está regularmente funcionando como instituição arbitral. Ter reconhecida idoneidade, competência e experiência. Então, são regras para trazer segurança para o Estado do Rio de Janeiro. A gente está falando aqui da arbitragem envolvendo um ente público, envolvendo um Estado e seus órgãos da administração direta, indireta, mas tem a arbitragem envolvendo empresas. Empresas privadas de um lado, empresa privada do outro, e um árbitro ali para decidir. 3 exemplo. E aí vem uma resolução disciplinando o cadastramento do órgão arbitral, vem trazendo também informações sobre o árbitro, né? Não poderá atuar como árbitro quem possuir interesse econômico direto ou indireto no resultado da arbitragem. Então, o árbitro não pode, de forma direta ou indireta, ter interesses seus envolvidos no âmbito da arbitragem em que ele será o árbitro. Para que ele possa ser imparcial, que possa ter um tratamento isonômico entre as partes. Daí a importância, né, dos critérios de seleção dos árbitros que atuarão nas lides. Não basta o árbitro ser um especialista na matéria. Ele precisa ser, sim, um especialista, precisa ter domínio profundo sobre a temática, mas, ao mesmo tempo, o árbitro precisa ser imparcial. Ao mesmo tempo, o árbitro precisa ser isonômico. Publicidade. Os atos do processo arbitral serão públicos, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo, de segredo de justiça, de segredo industrial. Nesse caso específico aqui, a gente está falando da arbitragem envolvendo a administração pública. Na arbitragem envolvendo entes puramente privados, entre as partes são empresas privadas, há uma possibilidade muito maior do sigilo. Quando você envolve o poder público como uma das partes, há uma restrição à amplitude do sigilo. Precisa haver hipóteses legais robustas para ir de encontro ao princípio da publicidade dos atos públicos, ao interesse público. Então, no âmbito da administração pública, a arbitragem, ela tem esse diferencial. Por quê? As decisões no âmbito público, os atos praticados, eles estão sujeitos ao princípio da publicidade, da transparência. Então, sobre a questão da arbitragem como campo de atuação do profissional de administração, é um campo promissor. Hoje, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, junto ao Tribunal de Justiça, para atuação na parte de mediação, e a grande maioria delas também atuam na parte de arbitragem, há 18 câmaras cadastradas, 18 instituições que são possíveis
locais de atuação de administradores, atuando como árbitros, atuando como peritos, nos mais diversos casos, dentro, claro, da especialidade, daqueles campos de atuação privativos do profissional de administração. E aí eu não falo só o administrador, tem um tecnólogo, tem aqueles que hoje têm diplomas aqui, né, de mestrado, doutorado na área de administração. Então, o campo é vasto para nós, profissionais de administração, atuando na arbitragem. E a tendência é ampliar, porque cada vez mais, através do Conselho Nacional de Justiça, há um fomento ao crescimento da arbitragem no Brasil. Agora nós vamos trazer mais uma vez, no âmbito público, a repercussão da mediação, podemos dizer também, da conciliação, atuando e impactando a vida das pessoas. A gente vai trazer um caso, um case, uma abordagem de algum tempo atrás, mas ainda hoje, atual, a nível de repercussão, da Câmara de Resolução de Litígio de Saúde, uma instituição do Estado que busca, em controvérsias envolvendo a saúde, leitos de hospitais, internações, medicamentos, procedimentos médicos, alimentos necessários à manutenção da vida. Ela atua justamente na resolução dessas controvérsias, de forma administrativa, sem a necessidade da judicialização. A Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, a foto desse momento no tempo era composta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, da União, Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado, do município, Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Então, esses órgãos atuando no mesmo lugar, buscando resolver as controvérsias envolvendo a saúde de forma administrativa, extrajudicial, assim, tendo maior celeridade no tratamento, na resolução das lides envolvendo a saúde dos cidadãos do Rio de Janeiro. E aí a Secretaria Municipal de Saúde, vem trazendo informações sobre valores envolvidos. Por vezes, um medicamento, principalmente nesse tempo, algum tempo atrás, alguns anos atrás, ainda é uma realidade de hoje, medicamentos na ordem de milhares de reais. Um medicamento que por mês um único cidadão do nosso município precisava, para poder manter a qualidade de vida dele, um impacto aí de 20 mil, 30 mil, 50 mil reais por mês num único medicamento. E aí entrava na justiça, judicializando políticas públicas de saúde na busca do medicamento que o manteria vivo ou manteria com uma qualidade de vida um pouco melhor. E com o advento da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, em vez de judicializar, tinha essa possibilidade, há essa possibilidade da resolução administrativa,
sem judicializar. Algo entre mediação e conciliação, de forma que aquele cidadão, antes de ir para a justiça, tente ali ser atendido em sua demanda sanitária. Demanda que envolve o quê? A saúde. E aí vem a Secretaria Municipal de Saúde escrevia a questão orçamentária como entrave. Imagina, eu tenho um orçamento X e de repente entra uma demanda judicial para me fornecer um medicamento que compromete de forma muito expressiva a distribuição dos recursos. Por quê? Um medicamento que é para atender um cidadão equivale ao custo da medicação de outros 10 mil cidadãos. Então, como decidir? Como alocar o recurso? Como atender com um limitador orçamentário, a lei de responsabilidade fiscal, os diversos entraves. E aí, as secretarias de saúde se viram e ainda se veem em como lidar com questões como essa. Questões extremamente complexas. Porque o Estado, o município, o ente público, ele tem um orçamento. Ele fica limitado ao orçamento dele para atuar. Como nós temos o orçamento familiar. E aí, nas câmaras, por vezes, os profissionais, os técnicos ali, médicos, farmacêuticos, buscam medicamentos alternativos com um custo mais reduzido e equivalente para atender aquela demanda. Em vez de fornecer, por vezes, um medicamento que custa 50 mil por mês, um outro medicamento equivalente, um outro tratamento, em vez de 50, R$2.000 por mês. E considerando o universo de pessoas que vivem na nossa cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é algo muito expressivo. E aqui foram informações, né, de um determinado período, entre 2011 e 2014, os gastos com demandas judiciais no município do Rio. O aumento de 7 milhões para 16 milhões, né, no período aqui, de alguns anos. Isso é um crescente para cá, né? E a judicialização faz o quê? Que o gestor público tem nenhum poder de decisão, ele só tem que cumprir o que o juiz determinou. E o juiz, por vezes, acompanha de forma integral o que o paciente, com o médico, demanda. Hoje, o cenário é diferente. Já teve uma evolução nesse sentido. Mas ainda existem casos, sim, judicializados, onde há solicitações de tratamentos que, por vezes, não são os mais eficazes, mas são, sim, os mais caros. E, não havendo uma análise profunda sobre esses casos, o impacto no orçamento do ente público leva ao quê? Um tratamento desigual entre cidadãos que, por vezes, estão correndo o mesmo risco de vida, mas por um efeito de uma decisão judicial, consegue o tratamento A, e o outro, por vezes, por não ter esse recurso de contratar um profissional extremamente qualificado, ou por não buscar mesmo a justiça, tem um tratamento B. O A
tem um custo mensal para o Estado de 50 mil e o B de 1.000. O A é atendido e o B não é atendido porque não tem recurso para atender o B. Então, por vezes, a mediação, a conciliação, a arbitragem estão envoltas em cenários como esse. Então, a solução sem judicializar tem um impacto muito expressivo na vida das pessoas. Em todos os âmbitos. A gente está falando aqui da saúde. Nas empresas, na geração de renda, de receita, de oportunidade de trabalho, porque empresas vão decidir por vezes em vir para o estado do Rio de Janeiro, empresas por vezes internacionais, sabendo que no Brasil, no Rio de Janeiro, hoje há a possibilidade de resolver conflitos, litígios, através da arbitragem, da mediação, da conciliação, mas uma ênfase na arbitragem. Que os grandes contratos, as grandes leads arbitrais estão envolvidas na arbitragem, a gente falou em 23 bilhões, 26 bilhões de reais, mais de 20 bilhões de reais, uma única instituição, uma única Câmara de Mediação e Arbitragem, é algo muito expressivo, muito expressivo. E é uma tendência esse caminho, porque ele é estimulado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele é estimulado para que aconteça pelos tribunais ao reconhecer as decisões, as sentenças arbitrais como válidas. E a gente vem trazendo mais a informação, reforçando, né, do impacto dos gastos das demandas judiciais com saúde, o crescente, né, gastos judiciais de saúde de aproximadamente 113% no período de 2011 a 2014. Um aumento, né, em 4 anos de 25% ao ano, uma crescente. Isso é muito expressivo, né, muito expressivo. Imagine hoje, no período de recessão, agora que o cenário está melhorando um pouco mais, né, por diversos fatores, mas ainda é um momento difícil, principalmente para o estado do Rio de Janeiro. Se não há, né, toda essa cultura crescente da arbitragem aqui, da mediação, né, de certa forma, essas soluções acabam dando um freio com relação a essa crescente aqui nas demandas da judicialização, porque em vez de eu buscar o judiciário, eu busco a solução administrativa, desafogando sim os tribunais. Ainda hoje, não tanto quanto se almeja, mas sim uma redução na judicialização. Que cada caso que é resolvido numa Câmara de Mediação e Arbitragem é um caso que deixa de ir para o Poder Judiciário. É um caso que deixa de entrar lá na fila dos magistrados. Por vezes, o desconhecimento sobre o local adequado para atendimento de suas demandas de saúde, falta de orientação do médico sobre onde conseguir o atendimento, conseguiram resolver através da defensoria e voltam por entender que é um local. Então, por vezes, né, aqueles que buscam um atendimento da demanda sanitária, da demanda de saúde, por desconhecer o fluxo mais eficaz de um atendimento, eles acabam indo direto para as defensorias. E as defensorias, em determinado período do tempo, da história, judicializavam de pronto. Com a
Câmara, com a possibilidade da resolução administrativa extrajudicial, da mediação, da conciliação, um novo caminho surgiu, uma nova porta, um novo fluxo, em vez de judicializar, buscar o caminho extrajudicial. Uma entrevista aqui, por favor. Do 9h27 ao 11h35. A gente vai trazer mais um exemplo. Nosso horário está se encerrando, mas para ilustrar o impacto na vida das pessoas, da sociedade, do cidadão. Regular e gratuita faz toda a diferença na vida desses pacientes. Teve um momento na vida assim que eu precisei realmente de ajuda, né? Porque estava desempregada e caiu, né? Quando ele estava fazendo hemodiálise, ele caiu do ônibus e ele fraturou os 2 joelhos e teve que imobilizar, né? Botar gesso nos 2 joelhos. Então ele tem 29 anos. Então eu tinha que locomover ele para fazer diárias 3 vezes na semana na clínica, né? E eu não tinha condições financeiras de pagar um táxi, né? Aí foi onde eu fui buscar ajuda, aí ela me indicou aqui. No dia que eu estive aqui, né, fui muito bem atendida, né, pelas pessoas e pediram que eu aguardasse. Eu fiquei até surpresa porque no outro dia já me ligaram avisando que foi aprovada a ambulância, porque o meu pedido foi de uma ambulância, né? Que a ambulância pegasse ele de manhã e pegasse na volta da hemodiálise para levar para casa. Me falaram no início que ia ser assim, mais ou menos uns 15, 20 dias. Aí quando terminou, eu vim pedir prorrogação, né? E fui atendida de imediato, né? Então, eu não sabia que existia isso, né? Essa ajuda, né? Para mim foi uma surpresa muito grande, fiquei muito feliz. E realmente é uma coisa que a gente vê que, né? A gente tem aonde buscar, né? Estou até com um pedido agora que é para um remédio também, que está muito difícil para ele. Aí eu vou tentar vir aqui, dei entrada, agora eu vou ter audiência agora na parte da tarde. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, né? Para mim foi assim muito importante, né? Eu estou saindo aqui com o problema já solucionado. Isso já vem se arrastando há 1 ano. O meu irmão deu entrada no CISREG. E nesse 1 ano ele foi internado no Hospital de Bom Sucesso, como no Hospital de Mandaraí, entre outros hospitais, e a gente não conseguia que ele fizesse a cirurgia. E hoje, em menos de 3 horas, a gente conseguiu o resultado que a gente estava querendo em função do problema dele de saúde, porque ele tem um cálculo renal que ocupa 1/4 do rins dele, que já vem se arrastando há 1 ano. O assistido, o Sr. Valdevino Alves, que é meu pai, portador de ELA, esclerose lateral amiotrófica. Tudo começou há uns 2 anos, que ele começou a não se levantar mais, a não sair para a rua, dizendo que a perna dele não correspondia. Ele queria movimentar a perna não se mexia. E isso foi piorando. Minha mãe começou a ir nas clínicas para fazer exame, pedir exame disso, exame de sangue, ressonância, até que no memorial um neuro pediu lá um exame de ressonância e ele deu como a doença, essa tal de... Nunca nem tinha ouvido falar dessa doença, não sabem a origem, só sabem que é um neurônio, uma coisa neurológica, mas o que causa o início da doença ninguém descobriu até hoje. Enfim, aí com o passar do tempo, ele foi ficando com dedos meio gostos, assim, a ponta dos pés. Ele ia precisar usar esse aparelho, só que ninguém disponibiliza. E que a gente desse entrada na defensoria pública. Só que desce logo também, porque demora 3 a 6 meses. Então, quanto antes você entrar, melhor, porque quando sair, ele já vai estar precisando. Não vamos esperar ele precisar, porque ele vai ter que esperar mais 6 meses para ficar com o aparelho. Aí não vai morrer, né? Em fevereiro, início de fevereiro desse ano, tinham conseguido liberar o aparelho, isso no dia 18 de fevereiro, e que eu comparecesse na TDN, que é uma clínica que trata de problemas respiratórios no Botafogo, e que eles estariam cedendo o aparelho mediante o Ministério da Saúde, né? O SUS, né? E a gente trouxe o aparelho dia 18 de fevereiro. Então, assim, foi até rápido, pelo prazo que a doutora tinha me falado que ia demorar.
E a gente ficou até surpreso, né? Foi assim um sucesso, né? O primeiro assim a conseguir, porque não tinha projeto ainda do Ministério para esse aparelho. Minha mãe até falou assim comigo ontem, poxa, assim, ele conseguiu, né? E será que os outros estão conseguindo? Eu falei, pois é, mãe, como que a gente vai saber disso? Se outras pessoas na mesma situação dele estão conseguindo. Isso a gente não sabe informar, mas seria muito importante saber também, né? Quantas pessoas conseguiram, né, o aparelho no decorrer do ano, com que prazo, né? Para poder isso atender a todo mundo, não só a ele. Então, toda a questão, né, de como uma decisão de um árbitro, a atuação de um mediador, de um conciliador, a repercussão expressiva na vida, no caso, de um assistido, de um paciente num leito de hospital, no faturamento de uma empresa, na vida do empregado, que por causa daquela decisão proferida, por causa da perícia que foi feita, manteve o emprego. Então, a importância dos profissionais de administração se qualificarem. No âmbito estadual, os árbitros são servidores públicos, no Rio de Janeiro, mas tem a possibilidade da perícia, de ser um assistente técnico da parte. Condomínios, por exemplo, de administração hospitalar, estou falando da área da saúde, gestão ambiental, na parte de cálculos financeiros, na hora de rever os valores contratuais. Então, existe um campo vasto também para o profissional de administração como assistente técnico das partes envolvidas numa lide com o Estado do Rio de Janeiro, exemplo. Na área privada, puramente privada, as partes, todas privadas, empresas, o administrador pode ser árbitro, pode ser perito arbitral. Precisa o que para isso? Se qualificar e buscar. Buscar onde? No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos 18 câmeras habilitadas, atuando junto com o Tribunal de Justiça. 18. A gente pegou uma câmera falando que decidiu quantias somatórias das sentenças de mais de 20 bilhões. Então, precisamos nos especializarmos em determinada área da administração, precisamos ter uma formação em arbitragem. Existem hoje cursos de pós-graduação, as câmaras ministram cursos de qualificação. Então, o profissional, ele tem que se qualificar, ele tem que buscar o conhecimento, ele tem que buscar a especialização. Que existe um mercado? Sim. O mercado promissor, por que é um mercado crescente? E existe sim a previsão da perícia arbitral nas normas do administrador. O administrador, sim, é capaz de atuar como árbitro nas matérias inerentes à administração. Porque a pouca representatividade da nossa profissão na arbitragem, por exemplo, que precisamos buscar junto a essas instituições como ingressar no mercado. É um mercado que existe e está sendo preenchido por vezes por outros profissionais. Por quê? Eles buscaram se qualificar, buscaram
junto às câmaras, oportunidade de atuação. Vamos dizer assim, eles se apresentaram como aptos a atuarem. Então, precisa hoje de uma atuação mais contundente dos profissionais de administração nessa área, tanto na qualificação, como ir até essas instituições na busca de oportunidades, tanto como árbitros, como peritos. Um campo que a remuneração é muito expressiva, uma arbitragem, por exemplo, envolvendo milhões de reais, por vezes, é um percentual da lide envolvida que é o pagamento, é a remuneração do árbitro. Imagine uma lide de 200 milhões de reais. Então é um mercado promissor, sim. Precisa realmente que nos qualifiquemos e busquemos. Dificilmente as oportunidades vão bater à nossa porta. Precisamos ir em busca das oportunidades. E volto a falar, hoje há pelo menos 18 instituições de grande porte, vamos dizer assim, atuando no Rio de Janeiro, nas mais diversas controvérsias e lides. Era isso, era a nossa mensagem para essa noite. Agradeço a presença de todos. Espero que temos acrescentado algo no caminho, na área do conhecimento, da mediação e da arbitragem aos senhores, e que possamos todos estudar mais essa área, nos aprofundarmos cada vez mais e irmos em busca de oportunidades. Uma boa noite a todos.